Você se comunica bem com o seu cliente? Você passa a informação correta? Quando ele tem acesso à sua empresa, ele sabe o que você faz? Qual que é o seu produto? Qual que é o valor, a proposta de valor que você entrega? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá empresária, Augusto Avelar aqui, seu especialista em gestão. Eu vou dar uma dica hoje sobre comunicação com o seu cliente, com o mercado. Toda vez que o cliente tem acesso à sua marca ou tem acesso à sua empresa, você transmite uma mensagem para ele, principalmente quando é o primeiro contato. Então é muito importante que você faça isso da melhor forma possível. Para isso tem que ter todo um pensamento, toda uma questão de planejamento por trás. Isso faz parte da gestão do seu negócio. E para isso, para mostrar como você pode fazer isso, eu vou mostrar o que eu fiz aqui para o Gestão à Sua Medida. Tá? É o exemplo que eu tenho embasamento, porque fui eu que desenvolvi, então fica fácil para poder mostrar para vocês os elementos e aí vocês podem replicar aí no negócio de vocês. Eu não sou especialista em marketing, mas atuando nessa área de gestão, eu venho sempre estudando há muito tempo, tendo conhecimento sobre essa questão e consigo passar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? E aí vamos passar aqui para a tela do computador agora, beleza? Então, pessoal, o primeiro ponto é importante você ter uma identidade visual do seu negócio. A comunicação com o mercado e com o cliente, ela se dá através da imagem que ele tem do seu negócio. Então, para isso, você tem que ter um pensamento por trás. Aí eu estou falando de logo, estou falando de proposta de valor, de tudo isso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, né? O Manual de Identidade Visual de Gestão à Sua Medida. É bem simples, isso aqui é um arquivo de PowerPoint, mas que contém uma reflexão por trás, tem pensamento, tem um propósito por trás, tá? Então, como é que eu fiz? Antes de pensar, antes de formatar tudo, né? Logo, estratégia, tudo isso. O que eu quero com esse negócio? Então, qual que é o objetivo do negócio? Então, o primeiro ponto ali, ajudar de fato os pequenos empresários. Então, é realmente ser efetivo nessa ajuda. Não é simplesmente oferecer uma ajuda. É ajudar de verdade. Mesmo aqueles que talvez não saibam que precisam de ajuda ou até mesmo não queiram. Tá? E fazer isso levando em conta a realidade da sua empresa, em termos de tempo e de recursos para fazer gestão. A realidade de um pequeno empresário não é a mesma de uma média de uma grande empresa. Então, não adianta querer pedir ou argumentar com o pequeno empresário que ele precisa fazer gestão se for para ele fazer do mesmo jeito que as médias e grandes empresas fazem. Ele não tem condições de fazer isso. Então, esse é um objetivo do negócio, é ajudar dentro da realidade de uma pequena empresa, né? E a forma para fazer isso será ajudando a adaptar conceitos, métodos e ferramentas de gestão para a realidade da pequena empresa, mesmo que isso vá contra as melhores práticas de gestão do mercado. Então, o que significa isso? Existem os métodos, existem os conceitos, existem as ferramentas. Qual que é o objetivo? É fazer com que o pequeno empresário consiga aplicar esses conceitos, esses métodos, né? Para isso, precisa adaptar a realidade dele, porque eles não foram pensados para essa realidade. Mesmo que isso vá contra ao método, não fala assim, o método diz que é para fazer desse jeito. Mas para fazer numa pequena empresa, poderia dar certo se a gente adaptasse dessa forma. Aí eu estou talvez quebrando a metodologia, mas o resultado que vai ser alcançado pela pequena empresa justifica, desde que isso proporcione, né, melhores resultados. Então esse é o objetivo do negócio, ajudar os pequenos empresários a fazer gestão dentro da realidade dos recursos dele, tá bom? Mesmo que isso vá contra alguma regra, alguma norma, alguma boa prática, o importante é o resultado final. E qual que é a mensagem geral da empresa? Qual que é a mensagem geral do Gestão à Sua Medida? A solução é gestão. Então, o pequeno empresário pode ter lá suas dificuldades do dia a dia, para controlar a caixa, para atrair mais clientes, para fazer uma promoção, para negociar com fornecedores. Então, tudo isso tem ferramentas para poder ser bem feito, ser bem executado. E a solução para isso é a gestão. Essa é a principal mensagem.
E o que dificulta uma pequena empresa ter uma gestão estruturada é a forma como os conceitos, métodos e ferramentas são aplicados. Então a lógica de aplicação foi desenvolvida para grandes empresas. Por isso que uma pequena empresa tenta fazer o que uma grande faz, ela não dá conta, não vai funcionar. Não tem nem recurso para poder fazer. Então aqui eu estou explicando que a mensagem é a solução e estou explicando o porquê geralmente uma pequena empresa não consegue aplicar a gestão. Por que eu estou falando isso? Porque o pequeno empresário precisa entender que a solução é a gestão. Então, se eu explicar para ele o motivo por que ele não dá conta de fazer, ele fala assim, eu posso descartar a solução porque eu não dou conta de fazer. Ou porque eu não tenho conseguido achar uma forma para poder fazer. Né? O que significa isso? Significa que eu preciso adaptar para a realidade. Uma coisa que foi pensada para uma realidade X, eu vou adaptar para uma realidade Y. Então, essa é a mensagem. É uma solução, a solução é gestão e através de uma forma adaptada, tá bom? E qual que é a mensagem da logo? Somos uma empresa que ensina a fazer gestão dentro da realidade da sua empresa. Então, esse é o básico, que quando a pessoa olhar para a imagem, né, para a logo de gestão à sua medida, é isso que eu quero que ela entenda. Em alguns casos, a empresa pode conseguir ter uma gestão mais robusta e estruturada, em outros não. E aí aqui eu vou explicar para vocês por que não chama gestão sob medida. Eu pensei nesse nome, foi a primeira alternativa, e quando a gente fala gestão sob medida, é como se fosse para a medida de um determinado perfil ou de uma determinada característica. Então eu poderia fazer um modelo que serviria para todos os pequenos empresários. E mais uma vez, existem variações aí. Aí o que pode acontecer? Um pequeno empresário não consegue fazer e o outro consegue. Mas está tudo sob a medida de uma pequena empresa. Por isso que eu não escolhi, porque eu queria que fosse algo que o pequeno empresário que tem mais condições, que tem mais recursos, e outro que tem menos, seja até de conhecimento, conseguisse fazer do tanto que ele tem capacidade. Ele consiga ter os resultados exatamente do tanto que ele consegue dedicar para fazer a gestão. Ele não precisa olhar para aquilo e falar o seguinte, é sob medida, então tem uma medida, se eu não fizer nessa medida não serve, eu não vou conseguir. Então, é a sua medida, a sua particularidade, a sua especificidade. Um pode usar 10% do que eu vou falar e o outro pode usar 90%, mas cada um vai ter resultado com aquilo que conseguir fazer, por isso que é a sua medida. Então essa é a mensagem que eu quero que a logo passe, tá? E aí eu fui definir as cores, né? Quais cores que eu queria utilizar? Primeiro, coloquei o verde, para voltar um pouquinho, cada cor tem estudos aí na área de marketing que tem um significado, tem um determinado impacto. E aí, vou explicar porque que eu escolhi cada uma aqui. O verde, por que eu escolhi? Ele transmite esperança, calma e positividade. Quais são as palavras-chave? Esperança, liberdade, saúde e vitalidade. Por isso que está na régua. Vocês vão ver mais na frente o formato da logo, né? Se vocês não estão lembrando aí, mas vocês vão ver mais na frente e vão entender melhor isso. Por isso que está na régua, para transmitir esperança de que somos a solução ao dizer que ensinamos a gestão na medida da necessidade ou possibilidade da empresa. A pessoa olha, vê aquilo ali e fala o seguinte, ela sente uma sensação de positividade quando ela vê o verde. No caso do azul escuro, o que ele transmite? Confiança, nobreza e harmoniza. Quais são as palavras? Tranquilidade, serenidade e harmonia. Por isso que está na palavra gestão, para transmitir tranquilidade ao dizer que a solução é gestão. Eu estou dizendo que existe algo que soluciona os problemas do pequeno empresário e talvez ele já não acredite mais nisso. Então, por isso que está o azul, porque na teoria ele tem essa harmonia, tem essa tranquilidade, essa serenidade, que é o que eu preciso que o empresário tenha quando eu disser que gestão é a solução, tá bom? O laranja. Ele transmite calor e segurança, dá a sensação de algo bom e prazeroso. Quais são as palavras-chave? Alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso. Por isso que está na frase a sua medida, que é o ponto de ser sentida a segurança e o calor
para gerar um entendimento de que é necessário, de que esse é o caminho para aplicar gestão numa pequena empresa. Tem que ser a medida daquela empresa. É a medida do que aquele pequeno empresário consegue fazer. Então, na hora que ele vê que é a sua medida, por isso que tem um laranja, que ele sente aquela segurança de que isso realmente faz sentido e pode ser uma resposta que gere melhores resultados para ele, tá bom? E aí aqui eu trouxe uma referência, tem uma fonte aí, eu achei essa imagem fantástica. Então tem aqui as cores, o que elas significam e algumas marcas que estão relacionadas a essas cores. Aí o que é importante? Dá uma olhada nas cores, vê as palavras e olha para as marcas e vê se na hora que você olha para a marca você identifica, né, essas palavras aqui, se você tem essa visão, né, quando você olha para essas marcas, tá bom? Então aqui está a marca de gestão sob medida, que eu falei, a régua verde, palavra gestão azul escuro para poder passar tranquilidade e a sua medida. Aqui eu tenho a logo original, aí depois eu tenho ela como imagem, já deixo ela guardada aqui, que toda vez que eu preciso só abro esse arquivo, copio e colo. A gente sabe que a gente faz comunicação em vários locais, em várias situações diferentes. Então, para isso, eu criei outras versões de logo. Isso é comum, tá? Então, para quando eu tiver que fazer uma comunicação mais sóbria, eu uso uma logo como essa daqui. Tem um fundo, um cinza escuro e tudo no mais dourado. E aí, do mesmo jeito, tem lá o original e aqui eu deixo a imagem. E tem outro aqui que eu coloquei, né, os elementos da logo todos cinza com o mesmo fundo cinza escuro. E eu uso então essas logos para quando eu tenho que fazer alguma comunicação que eu não quero que a logo chame mais atenção do que o conteúdo. Que não seja um ponto de tão destaque, mas que esteja ali presente o elemento para, né, a pessoa que estiver vendo reconhecer. Aí tem o original e tem a imagem também, tá bom? E para ter bem detalhado, eu faço uma especificação aqui, colocando cada elemento da logo e falando, por exemplo, essa palavra, ela é da fonte, usa essa fonte, ela tem esse tamanho e tem esse código de cores. O que é RGB? É uma sigla do inglês que significa o R é de red, de vermelho, o G é de green, que é verde, e o B é de blue, que é azul. Então essas três cores nesses códigos compõem esse azul aqui dessa palavra. Ainda tem esse outro código aqui também que você pode utilizar. Todos os programas que você tem de edição de imagem e tal, trabalham com esse um ou outro, um dos dois códigos. Então se você deixar aqui, fica fácil, é só você abrir o arquivo, saber o código, colocar lá no programa que você estiver utilizando, já vai sair a cor que, né, padrão sua aí. E a mesma coisa para todos os outros elementos, né? Então tem aqui para essa logo, tem aqui para a logo que está com os elementos cinza e com os elementos em dourado, ok? E tem aqui também a cor do fundo, ó. E aí o que eu fiz? Eu separei todas essas cores em duas paletas de cores. O que eu tento fazer é sempre usar uma ou outra. Quando tem que ser alguma coisa mais chamativa, quando tem que ser uma publicação, alguma coisa do tipo, eu uso essa paleta 1. Quando eu tenho que fazer alguma coisa mais sóbria, um relatório, uma planilha, alguma coisa do tipo, eu uso essa outra paleta aqui, tá? E essa aqui é uma imagem que eu uso como fundo aí para algumas publicações que eu já fiz. Então também já deixo aqui que se eu precisar, vem aqui, copio e colo. Basicamente é isso, pessoal. É uma dica rápida para vocês. Pensem se vocês comunicam bem, avaliem se quando o cliente tem contato com qualquer comunicação sua, principalmente a sua logo, você consegue transmitir para ele qual que é a sua proposta de valor, qual que é a ideia do seu negócio e como é que você pode ajudá-lo, tá bom? Se você gostou do vídeo, o vídeo gerou valor para você, clica no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai ajudando. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Falou empresário, falou empresária.